Boa noite. É sempre uma alegria estar aqui e sempre que a gente chega tem que dar um relatório, né? Falar um pouquinho do que está acontecendo, o que a gente está fazendo e... Vamos ligar aqui. Você conhece esse pessoal aí? A gente está sempre precisando de foto, né? Para mandar, para mantenedor e tal. Aí lá em Manaus, a escola das meninas, tinha um fotógrafo lá que estava tirando foto da formatura e tal, e a gente conversou com ele, ele é uma igreja lá também, descobriu que a gente era missionário, fez um precinho bem legal, só para tirar umas fotos da família, né? E aí a gente tirou e tal, agora que a gente vai começar a usar, daqui uns meses vai ficar desatualizada, vai ter que tirar outra. Mas é isso aí, irmãos. Eu falei ali no grupo da nossa oração, a Letícia e eu fomos até a consulta ontem, fizemos ultrassom, está tudo belezinha, tudo certinho, estão crescendo bem. Tem certo período, tem que fazer as medições, né, e tal, e ver como é que está, e o tamanho, e se está com o peso certo, se está tudo, mas está tudo certinho, tudo belezinha. Porque como são gêmeos, às vezes pode acontecer de um crescer mais que o outro e tal. Então a gente estava meio preocupado, o médico também, né, queria fazer logo, mas graças a Deus tudo bem. Como os irmãos sabem, né, não vou ficar me apresentando muito, né, nós somos missionários, a Letícia, filha do Pércio da Tânia, minha esposa, a Cecília, a Catarina, a Cecília está aqui comigo, a Catarina ficou em casa com a Lele, que não estava muito bem, e com muita dor no ciático e tal, falei para ela, não, melhor você ficar aí, vai ser melhor. E então, por isso que ela não veio hoje, mas ela mandou um abraço, falou para eu repassar na igreja, né? Então tá certo. Isso. Então, nós somos missionários entre o povo Yanomami, né? Bem famoso nos últimos tempos aí, tem na mídia falando bastante. E o povo Yanomami, ele mora na reserva que chama Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, fica lá no extremo norte. E os Yanomami são uma população indígena, eles sobrevivem basicamente do que a mata dá para eles, então tem a sua própria língua, a sua própria cultura, e eles vivem ali naquele mundinho deles. Então nessa foto aí tem o rio, né, ali embaixo, e mais para cima lá tem a gente chama de maloca, a casa onde eles moram. Diferente da gente que mora cada um na sua casa, né, tem o seu murinho lá na sua rua, não, eles moram todos juntos, as casas são todas emendadas e abertas, então cada família tem ali o seu cantinho, mas você olha para o lado, você vê a família do lado, consegue ver quase toda a aldeia, e para eles isso é muito comum. Então a ideia é que a gente chega lá, constrói uma casa fechadinha, né, eles ficam, às vezes a gente sente que eles ficam um pouco chateados que não conseguem ver o que a gente está fazendo o tempo todo, né, porque para eles a ideia de comunidade, família e tal, sempre estar junto. E quando eles saem da aldeia, né, passam um tempo, eles ficam reclamando, e às vezes até chorando, né, falando que estão com saudade da maloca, da comunidade deles, de viver da forma como eles vivem. E lá nessa aldeia tem aproximadamente 415 pessoas, então considerada uma aldeia bem grande, né? Então, aldeias, povos indígenas de forma geral, as aldeias dificilmente passam ali de 100, 150 pessoas, e com os Yanomami, a população vai crescendo, e chega numa hora que a aldeia fica grande demais. Então a nossa acho que já passou desse ponto, mas eles ainda não se dividiram. Então é bem provável que no futuro próximo eles vão fazer duas aldeias, duas malocas. Vão continuar morando perto uma da outra, né? Mas eles vão se dividir eventualmente porque cresce muito. E onde eles vivem, né, não tem muito para onde se mudar, é tudo mato. Então eles se dividem, um grupo faz uma outra aldeia, normalmente perto. A conversa lá é que eles vão construir abaixo, tem a aldeia, a nossa casa fica um pouco abaixo, e eles querem construir depois a nossa casa. Então a gente vai ficar no meio
entre eles, né? Futuramente. Então é um povo que vou falar que não conhecem a palavra de Deus, apesar de muitos deles já terem ouvido, né? Atualmente tem um crente, uma pessoa que entendeu o Evangelho, né? E professa isso, e a gente não pode falar que ele é crente mesmo, né? Porque nós não sabemos, mas ele demonstra todas as características de uma pessoa que entendeu o Evangelho. Mas ele é só numa aldeia de 415. Então, é difícil para ele e também é difícil para nós, né? Anteriormente a gente trabalhava numa aldeia que tinha já uma igreja, tinha vários crentes, então a gente acaba formando essa comunidade, né? De crentes, né? Uma reunião e tudo mais. Mas ali não, a gente é bem assim, nosso relacionamento é com todo mundo e não tem uma igreja. Então, isso cria um ambiente bem diferente. Então, de um lugar onde tem uma igreja, vários crentes, e diferente de quando você vai, dando um exemplo aqui na cidade, né? Se você vai morar numa cidade que não tem uma igreja, não sei quantos irmãos já tiveram a oportunidade aqui de mudar, né? A gente estava fazendo umas contas lá em casa esses dias, a gente já mudou, eu acho que 22 vezes de casa, desde que a gente casou. Então tem gente que talvez nasceu, cresceu e está até hoje na mesma casa, né? E outras pessoas já se mudam. Mas quem já teve a experiência também de sair por um tempo, você sai e vai morar num local onde não tem uma igreja, você não tem irmãos, com o tempo você vai sentir falta. Vai sentir falta da sua comunidade, da igreja, né? Porque é o do nosso convívio, é o que a gente está acostumado. Então, quando o missionário chega para trabalhar também numa aldeia assim, a gente sente muito não ter assim, essa experiência de ter irmãos, de poder cantar, se reunir, mas o nosso objetivo como missionário é justamente esse, né? Levar a palavra de Deus aonde não tem. Então, essa aldeia, o povo Yanomami de forma geral também, ele precisa também ouvir a palavra de Deus. E Deus tem levantado vários pecadores ali, pessoas que eu estava aqui sentado pensando, né? No que eu ia falar agora, e eu pensei, por que Deus permitiu que eu fosse trabalhar lá nesse local? Por que Ele permitiu que fosse eu? Eu conheço colegas, outras pessoas, né, que são bem mais capacitadas, poderiam fazer um trabalho melhor, mas Deus me mandou para lá, né? E isso tem um pouco a ver também com o que eu vou falar daqui a pouco. Mas voltando aqui, então, desses 415 Yanomamis que moram lá, aproximadamente aí 150 tem menos de 12 anos de idade. Então tem muita criança. Lá na escola, tem uma escola também de primeira e quinta série, que é tudo feito em Yanomami, professores são Yanomamis também, e eles aprendem a ler e escrever, aprendem matemática, ciências, tudo na língua deles, e essas crianças vão lá estudar e tudo mais, e o desejo nosso, né, para o futuro, assim que a gente terminar o projeto de agora, é começar um trabalho com as crianças. Eles são muito interessados em ouvir a palavra de Deus, e é uma oportunidade que nós temos, né? De começar, né, fazer algumas coisas com as crianças. Só os irmãos terem uma ideia, a nossa aldeia fica lá naquele pontinho vermelho ali. E aí a capital de Roraima, Boa Vista, está lá naquele outro ponto maior um pouco. Então a gente mora bem no extremo norte do Brasil. Então acima da gente ali é a Venezuela. E na Venezuela não tem nada também, mais de 600 quilômetros de mata fechada também. Então a gente sai de Manaus e em linha reta até a aldeia são aproximadamente 630 quilômetros. E não tem nada por perto. Realmente Manaus é basicamente a última cidade grande, cidade que tem algum recurso, né? Então é um local muito longe, o acesso por lá. Tem duas opções, agora tem duas opções, mas a gente tinha só uma, que é a canoa, essas aí. Então a gente começa, vocês já viram aqueles barcos que tem na TV que passa, né? As viagens, o pessoal, todas aquelas redes,
50, 100 redes, assim, né, uma do ladinho da outra. Para chegar na aldeia, a gente sai de Manaus num barco desse, grandão, cheio de redes, e chega na aldeia numa canoa dessa, muitas vezes de madeira. A viagem vai diminuindo, né, o tamanho do barco, por causa do difícil acesso. Então, como os irmãos viram nessa imagem, é muito longe, muito longe. Então, os irmãos terem uma ideia, eu já cheguei a levar 10 dias de barco, entre sair de Manaus para chegar no local de trabalho. Então, é uma viagem muito cansativa. E, como eu falei, são duas opções de chegar lá. Antigamente a gente só tinha essa de barco. Mas, recentemente chegou um avião da Missão do Céu. Ele é um hidroavião. Então, a gente sai de Manaus e consegue pousar lá na frente da nossa casa, quase, no rio. Então, não precisa construir uma pista, não precisa de muita estrutura. Só que a desvantagem do avião é que ele só leva 200 e poucos quilos, 250 quilos mais ou menos. Então, se você for pensar o peso corporal, né, de 3 pessoas, aí mais uma malinha de 10 quilos para cada já foi. Então, tem o acesso por avião, mas é um pouco limitado. Então, no momento, a gente está usando mais o barco mesmo e levando todas as coisas lá que nós precisamos. E o nosso projeto atual é a construção da nossa casa. Então, como é um local muito distante, muito difícil de acesso, é complicado também de levar material e tudo mais. Então, nós decidimos fazer a nossa casa de madeira. Então, um serrador de uma comunidade próxima, né, ele serrou toda a madeira da nossa casa e a gente está construindo. Nosso planejamento, né, o nosso desejo, quando a gente começou, era em 1 ano estar com a casa pronta. Mas isso era o nosso plano, né? A gente não sabia de tudo que ia acontecer, né, durante todo o tempo. Mas o principal fator que atrasou a nossa construção, então a princípio a gente era para estar 1 ano, era para ter como terminado a casa, mas já estamos há 2 anos e meio e agora que estamos finalizando. O serrador, que é o rapaz que está cortando a madeira, estava, né, que agora terminou, ele demorou muito para entregar o material. Já viu falar de gente enrolada? Ele combinou, não sei se aqui na cidade também é assim com os empreendedores, né? Mas ele combinou que em 6 meses ele estava entregando a madeira. E aí passou 6 meses e não tinha entregado. Não, mês que vem eu começo. Mês que vem eu começo e foi. Ele terminou de entregar a nossa madeira agora no mês de maio. Então, a gente ia trabalhando com o que tinha, fazendo outras coisas, outros projetos. Uma das coisas que nós fizemos também, e é uma grande necessidade, né? A gente estava até falando aqui de beber água. A gente furou um poço, chamamos um rapaz que tem um equipamento, né? Furamos um poço, colocamos uma bomba lá elétrica e a gente tem uma água limpinha lá para beber. É uma coisa que ajudou muito, a gente parou de ficar doente. Nossa, diminuiu assim drasticamente a quantidade de vezes que a gente tinha problema intestinal, né? Por causa da água. A gente só conseguia beber água do rio, né? Não tinha poço, né? E a água do rio é meio suja, né? E a gente acabava tendo vários problemas, mas depois que a gente furou o poço, não tivemos mais. E continuamos a construção da nossa casa. Então, a metade dela está fechada, ou praticamente fechada. Essa foto, a gente terminou de fechar a parte de cima ali, né? Que está meio aberta ainda. Só que a outra parte da casa ainda está aberta. Então, ainda falta mais uma viagem, mais uma ida para lá, minha, né? Sem a família, para poder terminar de fechar a casa e tornar a casa habitável para podermos nos mudar para lá em família. Então, o projeto atual que nós estamos empenhados é a construção da nossa casa. E nós fazemos muitos planos, né? Temos muitos desejos, mas Deus ele vai nos direcionando e Ele vai nos guiando. E confiando nisso, nós decidimos, mesmo que faltava só um pouquinho para terminar a casa, né, junto com a liderança e conversando com nossos pastores também, decidimos sair para resolver algumas outras questões familiares, principalmente da gestação, e também da minha mãe, que ela ficou viúva um tempo e ela não tem nenhuma renda, ela não tinha onde ficar. Então eu tive que sair agora no mês passado para passar um tempinho com ela, editar algumas coisas para ela.
E com a gestação da Letícia também, a gente resolveu ficar para cá e adiantamos as nossas férias. Então, iríamos sair de férias só no final do ano que vem. Mas com todas essas situações, né, a liderança nos aconselhou a sairmos agora e tirarmos um ano de férias. Então, o nosso período agora por aqui, em Peniel, a princípio a gente vai ficar aqui um ano. Então, os gêmeos é para nascer no mês de janeiro, mas pode ser que nasça um pouquinho antes, né? Um pouquinho, não sabemos que dia é certo, né? Mas vamos ficar aqui e esperar a chegada dos próximos herdeiros ou herdeiras e vamos replanejar daqui um ano, né? Porque são muitas coisas para se decidir, a família mudando e também coisas do ministério que dependem também de como será essa nossa fase da nossa família. Mas tem alguns pedidos de oração pelo término da nossa casa lá na aldeia, nosso tempo de divulgação agora, a gestação da Letícia, pela adaptação da nossa família aqui de novo. Como eu falei, a gente já fez muitas mudanças e cada mudança, às vezes, a gente dá um restart na rotina da família. Aí tem as crianças, no novo período agora que a Letícia dando aula em casa. Então, ela já grávida, né, tem todas as tarefas de casa e também dando aula para a Ceci. Então, várias coisas que a gente tem que se adaptar. E enquanto a gente vai ficar aqui também, a escola nos convidou para ajudar um pouco. Então, eu estou ajudando na administração da escola ali, de Peniel. Esse ano que a gente vai passar aqui e eu vou estar ajudando ali na administração. Diz que quando a gente, o missionário, quando descansa, né, tira férias, vai carregar um pouco de pedra também, né? Então a gente está de férias, mas trabalhando. Trabalho ali com aqueles que conhecem, né? Administração é o tempo todo, né? Uma coisa ou outra acontecendo, várias obras lá, né? Lá na escola, e a gente está tentando organizar isso daí também. Então, continuem orando por nós. Bem, hoje, né, é o dia de oração. A gente sabe e sempre escuta de alguns de vocês, recebe mensagem, né, falando que oramos por vocês nesta quarta-feira. Então, fica aqui o nosso agradecimento. Sabemos que os irmãos têm realmente se empenhado, né, em orar por nós, nos acompanhar também financeiramente. Então, deixo aqui o nosso agradecimento por tudo isso. Sei que os irmãos gostam muito da gente e a gente também tem uma enorme alegria de estar sempre conversando com vocês e estar aqui também. E é isso aí. Assim, eu falei do avião, né? Tá essa fotinha ali. É um avião pequeno, monomotor. Alguns, todos, não sei se todos, mas a maioria dos seus conversos falam, né? Como que é o avião e o voo. Fala, eu não entro nesse avião. E realmente dá medo no primeiro, né? A princípio. Mas com o tempo a gente se acostuma e isso acaba virando rotina, né? É igual também na questão de transporte, né? Lá no norte, como sabem, tem muitos rios. E o transporte é feito pelos rios. Então, você falar que, eu vou pegar um barco e vou lá na tal cidade, né? Pra gente isso não é uma realidade, né? Isso parece mais um passeio, né? Mas lá não, lá é a mesma coisa que eu falo, vou pegar meu carro aqui e vou lá em Itapira, né? Para eles vou pegar um barco e vou lá para outra cidade, né? Bem ali. E eu lembro quando eu era aluno, mesmo quando eu morava em Anápolis, né? E a gente ouvia missionários falando, né? Peguei um barco assim, assado. Eu não tinha ideia até eu chegar e embarcar, né? Fazer uma viagem de 4, 5 dias, você ficar lá dentro do barquinho, só escutando o motor, né? Barulho alto, né, do motor. Só ver floresta, só rio. Aquela hora que você pensa, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas faz parte do nosso ministério. E com o tempo, igual tudo na vida, a gente acaba se acostumando, né? E essa vida de aldeia, morar longe, transporte totalmente diferente, toda essa logística, acaba fazendo parte da nossa vida, né? E o que por muito tempo a gente achou que ia ser um desafio, né? Morar num local longe da família e tudo mais, acaba se tornando a nossa rotina e a gente acaba acostumando. E aí quando a gente sai da aldeia, a gente passa um tempo, nossa, que saudade da minha casa, estou com saudade dos
dos Yanomami, de tudo que envolve ali, né? Então, é uma coisa que faz parte da nossa vida, né, missionária. A mudança e tudo isso. Então, o que está acontecendo com a nossa família, nosso ministério, no momento é mais ou menos isso daí. Continuamos pedindo a oração dos irmãos, pedindo também pelo direcionamento do Senhor. Então, como eu falei, a minha mãe, ela está numa fase de mudança e tudo mais, como eu ouvi do meu pastor lá em Anápolis, né? Não faz sentido eu ir lá ser missionário entre os Yanomami e deixar minha mãe, né, sozinha aqui, passando dificuldade, né? Então a gente tem que cuidar da nossa família, é uma obrigação minha como filho, né? E também uma ordenança bíblica, né? A gente tem que cuidar dos nossos pais. Bom, é isso. O que eu quero compartilhar também com os irmãos é algo que já estou falando várias vezes, né, sobre orientação e direcionamento do Senhor. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, os irmãos podem abrir. 2 Samuel, capítulo 5, dos versículos 17 ao versículo 25. É uma história bem conhecida, é o início ali de uma série de histórias de guerra do rei Davi. Nesse período aqui ele tinha acabado de ser ungido como rei sobre todo Israel, e alguns inimigos do povo de Israel, ao ficar sabendo que Davi, aquele que todos estavam ouvindo histórias, que ele já tinha feito várias outras coisas, vencido várias batalhas, e especificamente ali os filisteus nesse momento, eles ouviram falar que Davi tinha sido ungido rei, e eles ficaram com medo. E eles pensaram assim: antes que ele comece a nos atacar, né, vamos lá atrás dele, vamos prendê-lo, vamos matá-lo. E vou começar lendo aqui no versículo 17. Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre Israel, subiram todos para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu a fortaleza, mas os filisteus vieram e se espalharam pelo vale dos Refraíns. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, porque certamente entreguei os filisteus nas suas mãos. Então Davi foi até Baal-Pezarim e os derrotou ali e disse: o Senhor rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram embora. Os filisteus tornaram a subir e se espalharam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e lhe respondeu: não os ataque de frente, mas rodeie por detrás deles e ataque-os por diante das amoreiras. E quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, entre logo em ação. E o Senhor que saiu à sua frente para atacar o Senhor que saiu à frente para atacar o exército dos filisteus. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e atacou os filisteus desde Gebá até Gezer. Então, como a gente pode ler aqui, né, os filisteus desceram a guerra contra Davi, né, e Davi fez o quê? Consultou o Senhor. E o Senhor falou: vai e ataca eles, que eu vou te dar a vitória. E Davi foi lá e atacou. E foi como o Senhor tinha falado, e ele conseguiu derrotar os filisteus. E novamente o texto já não fala quanto tempo se passou aqui exatamente, né? Só a continuação do texto já fala que os filisteus se reuniram novamente e voltaram para o mesmo lugar. Então Davi novamente consulta o Senhor, né? Senhor, devo subir contra eles? E o Senhor fala: não, dessa vez você não vai de frente, você vai dar a volta, né, até essas amoreiras. Quando ouvir o barulho da copa das árvores, tem uma versão que fala, ou quando escutarem os cascos dos cavalos passando por cima das árvores, vocês vão ao ataque também. Então, lendo esse texto,
E ouvindo também de alguns colegas recentemente, e lá em Manaus também, por coincidência, né? A gente chama de coincidência, mas a gente sabe que é Deus falando, né, conosco. Nos falaram, duas pessoas em lugares diferentes, né, usaram esse texto e nos mostraram algumas verdades bíblicas, né? E eu achei muito interessante. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, que quando a gente vem no culto, ou vai escutar uma mensagem ou tal, ou vai fazer um devocional, e aí lá tem um versículo, né, uma história, alguma coisa, e aí você pensa, mas parece que eu nunca escutei essa história, né? Acho que eu nunca vi, como que eu já li tantas vezes, já li a Bíblia toda, né? Não lembro dessa história. E às vezes acontece, né? Como a Bíblia tem muitas histórias, muitas coisas, a gente acaba, parece que a gente está lendo a primeira vez aquilo, né? E aí eu lendo essa história, não vou deixar de notar algumas coisas, né? Entre elas, primeiramente, ali a devoção de Davi e o compromisso que ele tinha com o Senhor, o voto que ele tinha com o Senhor e tudo mais. E a primeira coisa que ele faz quando vê os filisteus ali se formando, né, querendo os atacar, ele consulta o Senhor, porque ele sabe que é o Senhor que está à frente. Ele sabe que o Senhor, ele é um Deus de Israel, ele conhece, né? Ele já entregou a sua vida ao Senhor, e ele, como rei, a primeira coisa que ele faz ali realmente é entregar, ou pedir a orientação de Deus. E não só uma vez, ele pediu 2 vezes. Então, ele tinha 2 situações iguais, né? O meu povo vindo atacar Israel no mesmo lugar, né? E os israelitas estavam também na mesma posição, e Davi talvez podia falar, eles estão vindo de novo, como o Senhor já disse que era para atacá-los, eu vou atacar de novo. Mas não, ele faz uma segunda consulta, só que dessa vez Deus dá uma resposta diferente, né? Falou, não, agora você não vai pela frente, você vai rodear. E eu fico pensando, né? Nós, como seres humanos pecadores, nós queremos resolver tudo da nossa maneira, às vezes queremos colocar a nossa vontade à frente, queremos colocar o que parece agradável aos nossos olhos e pronto a fazê-lo, né? Mas quando a gente consulta o Senhor, nós temos realmente algo que está, um conhecimento acima de nós. Nós temos um conhecimento que para nós pode ser que não vá fazer sentido, mas o nosso Senhor, ele não é só um Deus impessoal, ele é um Deus que a gente chama que ele é pessoal, ele tem um relacionamento próximo conosco. E se você tem o desejo, né, de se aproximar de Deus e realmente entregar os seus planos para Ele, consultar o Senhor, Ele não vai te deixar sem resposta. Muitas vezes a resposta pode ser não, né? Mas Deus, Ele não nos deixa sozinhos. E cada um que pode contar a sua própria experiência, né? Eu posso contar muitas e muitas experiências que eu possa ter, um pastor e tal, mas o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, ele tem que ser pessoal. É você, com a sua Bíblia, com a sua oração, colocando diante dele o que está ali te afligindo, colocar também as suas alegrias. E como podemos ver em várias histórias na Bíblia e tudo mais, Paulo falando também, ele responde as nossas orações e ele está conosco. E isso, só de saber isso, e quando você entende isso, isso te traz uma paz que te coloca numa posição de não de uma marionete, né? Não te coloca numa posição onde tudo está programado, tudo acontece fora do seu controle, mas ele coloca, a gente se sente, né, como realmente como filho de Deus ali, e como uma ferramenta dele, com um relacionamento pessoal, tendo o Senhor por perto. E quando Davi faz isso, ele recebe 2 respostas do Senhor. E a nossa vida não é diferente. Você pode pensar, eu tenho um emprego, vamos dar o exemplo do emprego. Você pode ter o seu emprego, está trabalhando, né? E você pensa assim, vou sair, será que eu faço? Será que eu faço isso?
né? Eu acho que estou ganhando muito pouco, estou trabalhando muito, estou ganhando pouco, todo mundo acha isso. Incrível. Mas se você chegar num momento, né, e tem o seu emprego ali, de repente você é demitido, você não tem mais a opção de ficar com o seu emprego, você vai ter que sair. Então, o que era certo, o que estava pronto para ser tocado, né, para ser continuado ali com a sua vida, o seu salário e tudo mais, se você é demitido, você tem que tomar uma decisão, vai ter que fazer outra coisa. E se você colocar a culpa no Senhor, Senhor, você tirou o emprego que eu tinha, né, aquilo, né, por que você fica questionando e tudo mais, mas se a gente lembra que o nosso Senhor, Ele pode dar respostas diferentes, né, a um problema que você tem. Então, as situações, o que vai acontecendo, né, você vai te estimulando a tomar decisões. Aí a gente costuma dizer que aquilo que acontece com a gente, né, muitas vezes te leva a uma reação, mas a forma como a gente reage é que vai fazer a real diferença. Então, uma pessoa que está andando com o Senhor, ele vai ter uma reação não de ódio, mas de perceber assim, Senhor, o Senhor está mudando o caminho, né? Para onde eu devo ir? Qual o caminho agora eu devo tomar? E essa tem que ser uma atitude do nosso coração. Isso realmente, falo por mim, né, a gente quer sempre pegar o caminho mais fácil, né? Fazer isso, né? É bem mais simples, mais fácil, né? Vou tentar fazer isso. Mas se o Senhor não encaminhar esse plano, né, encaminhar essa situação, não vai acontecer. E a gente tenta com todas as forças fazer o que é agradável, mas se o Senhor não está tocando esse plano, né, não vai dar certo. E como o texto fala aqui, Davi consultou o Senhor. Nós também devemos consultar o Senhor a cada decisão, a cada momento de sua vida, não só porque não só em situações de mudanças drásticas, né, mas no dia a dia, né, na forma como você vai se comportar, no que você vai falar para as pessoas. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar através de nós. E o que fala aqui no final também, né, que é uma coisa interessante. Quando você ouvir um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, no versículo 24, entre logo em ação, né? Esse era o sinal que o Senhor falou que ia dar para eles. Então imagina, eu fico imaginando a situação, né? Naquela época aqui do Velho Testamento, era uma forma diferente como Deus falava, né? Então eles foram para aquela mata lá, e eu fico imaginando se eu fosse um soldado, né? Ele ouviu do rei, você vai ouvir, né, uma marcha passando por cima das árvores. Eu não sei se eu ia, mas eu ia com dúvida, né? E eu fico imaginando assim, aqueles soldados, quando escutaram realmente aquela marcha passando, escutaram que o Senhor estava ali com eles, né? Aquilo deve ter sido uma coisa assim, de estar realmente sentindo ali a presença de Deus, né? Algo extraordinário. E quando a gente como pecadores, né, a gente parece que sempre quer ver algo extraordinário, a gente quer ver um milagre de perto, quer ver uma coisa grande acontecer, mas nem sempre é assim, né? Talvez o grande acontecimento, a grande resposta do Senhor está em coisas pequenas, ou talvez do seu lado, né? Na sua esposa, no seu marido, no seu devocional diário. Então, nós devemos estar atentos para ouvir o que Deus está falando conosco. Então, primeiramente, a gente busca o conhecimento, busca a resposta do Senhor. Devemos estar atentos ao que Ele fala e, principalmente, como a gente reage a isso, né? Como eu estava falando, a nossa reação é que vai mudar. Então, quando buscar uma resposta do Senhor, esteja atento ao que Ele vai te mostrar. E quando Ele te mostrar algo, né, não vai ser para
enganar ninguém, você não vai precisar fazer algo ilícito, algo fácil, ou pensando assim, né, algo que vai parecer muito fácil, né? Você vai, se você realmente buscar e esperar no Senhor, Ele vai te responder. Não sou eu que estou fazendo essa promessa, né? A Bíblia fala que nós podemos ter esse relacionamento com Deus e Ele vai nos responder. Pensando também nesses planos, nessa mudança de resposta que o Senhor deu no texto, a gente tenta encaixar na nossa vida. E como eu falei mais cedo, né? Nós estamos passando por um período de mudança de novo. Então, nós não estamos saindo do trabalho no nome ainda, mas estamos atentos ao que Deus está nos colocando na nossa frente. Então, no momento, Deus tem nos direcionado a dar uma pausa no nosso ministério, vir para cá. E principalmente eu fico me perguntando, né? Muitos perguntam também, né? Mas como vai ser? Como que vocês vão voltar e tal, com a família? Eu não sei. A gente está também buscando essa resposta, né, em Deus, para saber o que faremos, e contamos com as orações dos irmãos. Para finalizar, depois de aqui seguindo o texto, o próximo, no capítulo 6, vai contar ali a história da arca sendo levada de volta para Jerusalém. E Davi, depois dessa vitória, né, animado, o Senhor respondeu, deu a vitória, e eles tiveram a ideia ali de trazer a arca de volta para Jerusalém. Então a arca já estava longe, tinha sido perdida numa outra guerra, onde o povo de Israel levou essa arca, achando que a arca que daria a vitória, mas os corações deles estavam longe do Senhor, e essa arca estava longe. Então eles resolveram trazer para Jerusalém. E aqui no versículo, no capítulo 6, versículo 7, fala assim, capítulo 6, versículos 6 e 7. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali, do lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Uma coisa interessante, né? Deus parece que estava caminhando para uma vitória, vamos trazer a arca de volta para Jerusalém, mas de repente a arca, os bois que estavam carregando ali a arca tropeçam, a arca vai cair no chão, e Uzá, que estava ali do lado, eu vou segurar, colocou a mão na arca. Mas Deus não tinha dado as orientações que Deus tinha dado ao povo de Israel para levar a arca, conduzir a arca de um lugar ao outro. Não era assim que era para ser feito, né? Quem devia fazer esse trabalho eram os levitas. A forma estava errada. Então, talvez na alegria, né, naquela motivação de fazer alguma coisa muito certa, eles acabaram rompendo a lei. E aí Uzá foi morto ali, porque tocou na arca do Senhor. Então, esse é um cuidado que nós devemos ter também. As coisas podem parecer que estão indo bem e tal, mas lembre-se, a palavra de Deus é que nos guia. O nosso direcionamento e a nossa resposta vem do Senhor. Ele vai usar diversas formas para nos usar. Ele vai usar diversas formas para nos falar e continuar usando as nossas vidas na sua obra, aqui na igreja, na sua casa, na sua família, e assim nós seguimos, confiando sempre nesse Deus. Muito bem, espero que eu não tenha errado. Acho que no outro dia que eu estava aqui, eu falei rapidinho, né? Assim que eu sentei, a minha esposa já me cutucou, né? Falou, você falou que era 3 coisas, mas só falou 2. E eu me enchei agora, falei mesmo. Mas a gente fica um pouco nervoso, às vezes, né? Acaba começando alguma Esquenta coisa. não, é para isso que as mulheres foram feitas. Exatamente. Então, dessa vez ela pediu para gravar. Isso, foi. Ele já vai gravar. Olha lá,
Ela não veio, Para mas... isso que elas foram feitas. Mas ela falou, não, mas eu quero ouvir o que você vai falar lá. Ficou aí depois. Brincadeira. Mas quero novamente agradecer a todos os irmãos que têm orado por nós, têm enviado ofertas. Temos sido imensamente abençoados pela igreja, individualmente pelos irmãos. Então, só posso falar aqui, né, desejar que Deus continue nos abençoando e que a graça dele esteja com essa igreja, todos os planos, com pastores, a liderança, todos os membros. Que Deus continue abençoando vocês. Obrigado. Eu encerro o culto? Pode orar. Pode orar, encerrando? Se o Ronaldo quer falar. Eu lembrei que o pastor sempre... Pode orar, será? Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de vir aqui à Tua casa, louvar o Teu nome, podemos orar pelos outros e também ouvir um pouco da Tua palavra, Senhor. Leva-nos em paz para nossas casas e que a Tua palavra continue falando aos nossos corações a cada dia, que possamos também testemunhar o Teu amor e a Tua graça onde quer que nós estejamos. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém.